Oi, meu povo bonito, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje nós vamos gravar mais uma receitinha de Natal, que são os biscoitos de Natal sem glúten e sem lactose e muito saboroso. Vem comigo para esse passo a passo bem completo. Não esquece de deixar seu joinha, hein? E para fazer essa receita, eu vou começar adicionando em uma vasilha 2 ovos grandes, 1 colher de sopa de essência de baunilha e 1/4 de óleo de coco, que equivale a 65 gramas de óleo de coco em temperatura ambiente e na fase líquida. Para essa receita eu estou usando o óleo de coco sem sabor. E agora, meu povo, eu vou mexer muito bem esses 3 ingredientes para que eles se misturem. E em seguida eu vou adicionar 150 gramas de açúcar demerara. Isa, posso substituir? Pode sim, pelo açúcar mascavo, pelo eritritol e pelo xilitol, a mesma quantidade. E agora, meu povo, prepara o muque e mexe bem. Esse açúcar tem que derreter. Quando esse açúcar derreter, ele ajuda a dar mais liga na receita e também no momento em que ele for assado, ele não vai prejudicar a nossa receita. Então mexe. Quando sentir que parou de raspar os grãozinhos de açúcar na forma, tá prontinho, a gente continua adicionando os ingredientes. E agora eu vou adicionar 80 gramas de manteiga ghee. Se você não conhece essa perfeição de Deus, ela tá aqui no cards para vocês. Eu já ensinei a fazer essa receita, ela é muito prática. E a melhor parte, né, quando você prepara a manteiga ghee, você tira os resíduos que causam a intolerância à lactose. Então você pode sim utilizá-la nas receitas sem lactose. Um outro detalhe importante. Antes de colocar a manteiga na receita, você precisa dar uma leve derretida no micro-ondas. Derrete, deixa uns 10 minutinhos antes de colocar na receita e adiciona. Se você colocá-la já quente na receita, ela vai cozinhar os ovos. Depois de mexer muito bem, eu vou adicionar 1 colher de sopa de canela em pó, 1 colher de chá de sal do Himalaia e 1 colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. E agora eu vou começar a adicionar as farinhas. Eu vou adicionar 70 gramas de farinha de grão de bico e vou misturar muito bem. Não esquece das laterais da forma, senão fica resíduo aí de receita, tá bom? Vou vir em seguida com 300 gramas de farinha de amêndoa. Um detalhe, vai acrescentando aos poucos. Coloca 100, mexe um pouquinho, coloca mais 100, mexe um pouquinho. Chega uma hora que não dá mais para usar o fouet. Então eu vou partir para uma espátula e depois a gente vai partir para as mãos. Agora vamos abrir a massa no balcão. Eu vou pegar a farinha de arroz sem glúten, vou polvilhar em todo o meu balcão, vou colocar a massa e vou começar a dar aquela sovada com a mão, sabe? Para ter certeza que o açúcar, o ovo, a manteiga, os óleos, todos os ingredientes estão bem misturados e bem encorpados nessa receita. Um fato importante da farinha de arroz sem glúten é que quando você dá essa sovada no balcão e ela tá com um pouco de farinha, se a sua massa tiver um pouquinho pegajosa, você pode corrigir essa parte da pegajosidade com a farinha de arroz. É um pouco raro isso acontecer, mas caso esteja um dia muito quente na sua cidade e você esteja preparando o biscoito, a farinha de arroz te ajuda neste momento. E antes da gente cortar os biscoitos, como ela é uma receita muito delicada, eu vi essa dica na cozinha intolerante. Você vai pegar um saco de alimento, colocar a massa dentro e abrir ela com um rolo e levar para gelar por pelo menos 2 horinhas. Isa, eu não tô com muito tempo. Pode colocar no freezer por 25 minutinhos que ela dá certinho. E aqui tá a minha massa 25 minutos depois dela ter ficado no freezer. Eu ainda achei a espessura dela muito grossa. Então o que eu fiz? Eu decidi cortar as laterais do meu saco para conseguir abrir um pouco mais a minha massa. Eu deixei os 2 sacos por baixo e um por cima da massa e vim abrindo com o meu rolo de massa. Por que eu mantive o saco? Como essa massa ela solta bastante óleo por causa do óleo de coco e da manteiga, facilitou muito abri-la desse jeito e eu consegui deixar na espessura perfeita para fazer os meus biscoitos. E agora eu vou preparar a minha assadeira para a gente poder cortar os moldes dos biscoitos.
e vou medir uma folha de papel manteiga que seja do tamanho da minha assadeira. Eu vou cortar ela e em seguida eu vou lá ligar o meu forno a 180 graus para poder assar esses meus biscoitos. Vou vir com o meu molde, vou deixar aqui para vocês o link do Mercado Livre, onde eu achei os meus moldes de aço inoxidável. Eu peguei moldes de árvore, biscoitos de Natal, boneco de neve e de estrela cadente. Eu vou cortando esses moldes, é só você fazer uma leve pressão e chacoalhar um pouquinho que ele já sai. Eu vou vir com a minha espátula, eu vou retirar os meus biscoitos e vou colocar na forma um do lado do outro. Não gruda, é melhor, tá? Deixa pelo menos uns 3, 4 centímetros aí de espaçamento. E eu vou levar essa minha forma para assar. No meu forno deu total de 18 minutos. Isa, como eu sei que tá bom o ponto dos meus biscoitos? Quando você olha ele e ele começa a dourar as laterais dos biscoitos, já tá pronta, pode pegar e colocar a próxima fornada ou só desligar seu forno e decorar. E eu vou repetir o procedimento com a massa que sobrar. Vou colocar no meio do saco, vou abrir com o meu rolo, vou deixar na espessura que eu gosto, cortar os moldes, colocar em uma forma com papel manteiga e levar para assar por 180 graus até começar a dourar as laterais. Isa, a minha massa tá ficando molenga, tá ficando difícil de trabalhar. O que eu faço? Coloca no freezer por mais uns 10, 15 minutinhos. Esse choque térmico auxilia muito a manter a forma dela. Isa, uma dúvida. Se eu pegar e cortar os biscoitos e colocar na forma, esses biscoitos vão derreter? Não, eles não vão. Porque o bicarbonato ajuda a sustentar essa massa, as farinhas também, e não existe fermento para ela crescer. Desse jeito, a estrutura do biscoito não é moldada. E aqui está a minha fornada com os 4 tipos de biscoito. No total, essa minha receita rendeu 133 bolachinhas. É muita bolachinha para uma receita só. Como eu falei, aqui está o aspecto do douradinho que eu deixo. Dourou um pouquinho atrás e na lateral tá perfeitinho o meu biscoito. Ele tá com uma crocância maravilhosa. E aqui eu tenho as 4 formas que eu fiz. E agora vamos decorar esses nossos biscoitos. Como que eu fiz esse verdinho dos meus biscoitos? Eu peguei a linha zero lactose da Cacau Show, o chocolate branco, trouxe para casa, derreti e adicionei corante para chocolate. É um corante em gel específico para chocolate. Se você colocar ele no chocolate, ele não vai endurecer e nem amolecer. Ele vai manter o chocolate na sua forma ideal. No total, eu usei 100 gramas de chocolate branco, em qual eu adicionei tanto o corante vermelho quanto o corante verde. E deixei agora a minha criatividade ir longe. Fiz árvore em zigue-zague, fiz árvore preenchendo ela inteira, fiz árvore com um pedaço sim, um pedaço não. Daí é por pura vontade. Os meus bonecos de neve, eu fiz eles um pouquinho mais simples. Coloquei pontinhos de chocolate como se fossem os botõezinhos do boneco de neve. Depois só que eu pensei em também decorar o chapéuzinho, mas fica aí para uma próxima oportunidade também essa dica para vocês. Ou até fazer o corpinho do boneco de neve mesmo de chocolate branco. Como o chocolate branco zero, ele é um chocolate um pouco mais caro, né? Do que os outros chocolates que a gente encontra por aí. Foi por isso que eu dei uma segurada na usada dele. Mas é claro que você pode usar conforme o seu bolso deixar e permitir. Um segundo detalhe de decoração que eu fiz foi pegar o meu chocolate amargo 70%, derreter e deixar dentro de um copo. Esperei esfriar um pouco, eu pegava os meus biscoitos e mergulhava no chocolate e tirava o excesso e colocava em uma bandeja aberta com papel manteiga. Desse jeito ficou o biscoito com uma camada de chocolate e ficou um sabor muito bom.
Esse tipo de biscoito foi o que mais saiu aqui para mim as vendas, foi o que o pessoal mais gostou. Daí, é claro que você pode deixar a sua imaginação soltar. Pode colocar raspas de coco em cima, pode colocar pedacinhos de canela, de caju, o que você quiser em cima desse chocolate enquanto ele estiver molhadinho, que dá mais sabor e agrega mais beleza. E essa minha receita, ela demora 7 horas de preparo. Por que tudo isso, Isa? Porque eu tenho que fazer a massa, colocar para gelar, cortar os moldes, pôr passar, esperar esfriar, decorar, pôr na geladeira para poder endurecer o chocolate, embalar, confeccionar para depois entregar para o meu cliente. Então, o meu tempo de preparo de toda essa receita são de 7 horas. Cada um vai ter um tempo diferente de preparo, tudo depende da habilidade já da pessoa em fazer biscoitos, mas normalmente eu demoro em torno de 6 a 7 horas. E aqui está os nossos biscoitos, lindos, maravilhosos, perfeitos, bem crocantes, com um sabor de canela maravilhoso, perfeito para você presentear, para você vender e também lucrar nas festas de final de ano. Um beijo, meu povo lindo! Deixa seu like, compartilha esse vídeo, comenta aqui se você gostou e até a nossa próxima receita.